Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos ao Evangelho. Quantos têm necessidade do Evangelho? Quantos têm a certeza de que o Evangelho é de fato a vida? A palavra de Deus é a vida em nós. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Fecha a sua Bíblia e me dá um pouco do seu tempo. Sabe, irmãos, eu creio que nós estamos em um processo de amadurecimento. E amadurecimento sempre requer muita sensibilidade, e não só sensibilidade, mas requer muita atenção. Por quê? Porque nós podemos, nesse desejo do amadurecimento, entrar por caminhos que possam nos levar a um saturamento, a uma frustração, e não ao amadurecimento, que era o objetivo inicial do nosso empenho. Dentre tantas coisas que eu tenho sentido e ouvido a respeito do amadurecimento pessoal, quarta-feira aqui nós falamos sobre crescimento pessoal, sobre crescimento coletivo, falamos sobre como nós estamos dentro de uma situação onde nós temos a obrigação de crescer coletivamente, mas crescer, amadurecer coletivamente é sempre um grande desafio, porque quando você fala de pluralidade, de plural, de pessoas, você nunca sabe de fato em que circunstância aquela pessoa se encontra. E exatamente pelo crescimento pessoal de alguns irmãos é que acontecem alguns conflitos dentro da igreja, porque alguns outros irmãos não estão nesse processo ainda, ou estão nesse processo com um pouco menos de força. E parece que existe uma máxima dentro da igreja onde todo mundo precisa ser maduro, onde todo mundo precisa estar num ideal de cristianismo, onde todo mundo precisa ser santo, onde todo mundo precisa ser irrepreensível. E nós, quando chegamos diante dessa situação, percebemos o tanto de conflito que isso gera em nosso meio. São coisas que você que já está na igreja há muitos anos ouve muito falar. Você ouve muito falar isso: meu Deus, aquela pessoa está na igreja, olha o que ela está fazendo. Meu Deus, olha, agora com a era facebookiana, né? Está fácil de sentir essas coisas, né? Porque a gente olha o Facebook e fala: Jesus da glória, olha o que está acontecendo, né? Porque hoje o Facebook é a janela da casa, é a janela da vida de muita gente. Então você nem precisa conhecer muito a pessoa, basta você colocar o nome dela no Facebook e dar 2 ou 3 roladas e você já vai ver logo de que nível e o que aquela pessoa está pensando. Mas esse é o grande desafio da igreja: crescer coletivamente, amadurecer coletivamente. Só que dentro do coletivo existe a pessoalidade de cada um de nós. E essa pessoalidade a gente pode andar com um pouco mais de rapidez, podemos andar com um pouco mais de força. A gente só tem que ter um pouco de paciência com quem ainda não está nesse processo, ou com quem está nesse processo de uma forma um pouco mais relaxada, não de relaxo, mas relaxada de calma. E nesse caminho nós estamos prestando atenção e estamos ouvindo conselhos de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos aprendendo a palavra de Deus, estamos aprendendo com mensagens, estamos aprendendo com cânticos, estamos aprendendo na igreja, nos cultos, e estamos aprendendo também com bons conselhos.
E um dos grandes bons conselhos que eu recebi na minha fé foi: leia coisas edificantes, leia livros edificantes, né? A gente tem aqui o desejo já de ter uma biblioteca, nós já fizemos uma tentativa, agora estamos diante de uma outra situação, mas se Deus quiser, logo logo nós vamos ter a nossa biblioteca e vamos poder falar com os irmãos e indicar bons livros aos irmãos. Esses livros estão guardados, nós fizemos uma primeira tentativa, agora nós vamos fazer uma próxima e eu creio que vai dar certo. Ler bons livros faz parte da vida cristã, você sabe disso, né, irmãos? Claro que sempre com bastante cuidado, sempre com bastante coerência, sempre com bastante intenção de aprender. E eu quero confessar que estou no meio de uma leitura que tem me despertado para alguns temas enquanto pastor, e eu acho que tudo tem o seu tempo, e eu creio que é chegado esse tempo para nós, para a nossa igreja, para as nossas, né, para o nosso ajuntamento, para as pessoas que aqui estão, né? É chegado o tempo de amadurecer, de estar num processo de amadurecimento, e nós estamos falando muito sobre isso, porque o processo de amadurecimento nos traz consciência de quem somos, de quem Deus é, e nos traz também um caminho saudável para trilhar no que diz respeito à fé, dentro de um contexto extremamente místico, não é? Dentro de um contexto extremamente espiritualizado, porque tem diferença de um lugar ser espiritual e de um lugar ser espiritualizado. Um lugar ser espiritual é um povo que se ajunta e que é espiritual, não é isso, pastor Gabriel? Ele é espiritual. Agora, um lugar espiritualizado é um lugar onde se espiritualiza tudo, onde tudo que acontece é levado por uma esfera de transcendental, de espiritual. E nós temos visto um cenário tétrico a esse respeito. É tétrico mesmo, é duro, é muito difícil. É nesse cenário que pessoas falam que comem Bíblia para poder aprender a palavra de Deus. É nesse cenário que pessoas mergulham Bíblia em óleo e depois espreme a Bíblia na cabeça das pessoas para que as promessas sejam lançadas sobre a pessoa. É nesse cenário que pessoas jejuam e contam para os outros que estão jejuando. É nesse cenário que pessoas vão a montes e ficam fazendo vídeo falando que estão em jejum há 5 meses. É nesse cenário que se queima bilhete acreditando que vai queimar o pedido e o pedido vai chegar até as narinas de Deus. É nesse mesmo cenário que pessoas se batizam em rios porque falam que o pecado tem que sair fora, tem que ser levado pela correnteza. Então a gente vê esse cenário místico, esse cenário espiritualizado e não espiritual, porque espiritualizado é diferente de espiritual, né? Graças a Deus que ainda existem lugares espirituais, onde a espiritualidade verdadeira da palavra de Deus ainda está sendo aplicada, e pessoas ainda estão sentindo Deus por sua palavra, por sua presença simples, por sua presença em meio aos louvores, não é? Por sua presença intimamente falando. E quanto isso tem sido saudável para nós. Por quê? Porque um ambiente espiritualizado, eu costumo dizer que muito mais mata do que faz viver. É que nós só ouvimos falar de quem viveu, e nós não percebemos o tanto de gente que já morreu nisso, o tanto de gente que já sofreu, o tanto de gente que está decepcionada com Deus, porque foi vítima de um ambiente onde tudo se espiritualizava e infelizmente não conseguiram continuar a sua carreira de fé, porque foram de alguma forma excluídos de dentro do gabarito espiritual que então estava sendo proposto naquele lugar. Meu discurso acho que foi bonito, e eu tenho prestado atenção em alguns conselhos, e tenho lido algumas coisas, e tenho lido muito a palavra de Deus, como muita gente aqui. Os estudos de sexta-feira têm feito
diferença em minha vida, e não só na minha vida, mas na vida de muita gente por aqui. Muita gente por aqui está olhando a palavra de Deus de uma outra ótica, e nós temos visto fruto dignos de arrependimento, e é esse fruto que a palavra deve levantar no nosso meio. São pessoas que se arrependem, porque nós temos visto dentro do cenário místico pessoas que têm frutos materiais em sua vida, mas mal conhecem a palavra arrependimento. Então, a igreja é centrada para alguns que conhecem, né? O Juliano está na mesma leitura que eu nesse momento, vai começar a fazer algum efeito, e eu não estou aqui para dizer que vou aplicar um livro para que dê certo as coisas, não é nada disso, até porque o texto não é para isso, mas alguns temas estão saltando do meu coração e da palavra de Deus quando eu coloco os dois do lado e percebo o que Tim Keller, que é um pastor contemporâneo, que está atuando nos Estados Unidos, em Nova York, ele é um pastor presbiteriano, e ele era um homem interiorano, ele era do sítio, mais ou menos, ele era do sítio, e a família dele então assumiu um ministério, e ele foi também para fazer isso, e ele assumiu um ministério dentro da ilha de Manhattan, dentro de Nova York, e ele então passa pelos desafios do pastorado de um povo rico, de um povo intelectual, de um povo que só trabalha, de um povo que tem muito dinheiro. Ele precisava então ter uma experiência com Deus para poder atuar no pastorado naquele lugar, e Deus então levou ele por um caminho saudável, ensinou ele um caminho, e ele começou a trabalhar, durante muitos anos está trabalhando. E então as pessoas dos Estados Unidos, os pastores, não só dos Estados Unidos, mas também de fora, começaram então a visitar o seu ministério para compreender como é que foi e o que é que Deus estava fazendo com um homem numa cidade onde tudo é uma grande loucura, onde não se tem lugar para estacionar, onde não se tem lugar para transitar, onde andar de carro é uma loucura, onde a maioria das pessoas estão dentro de um burburinho econômico violento, onde as pessoas estão procurando a sua janela na vida econômica, onde cada dia chega milhares e milhares de imigrantes. Então ele percebeu que ele poderia contribuir com o mundo, principalmente com os pastores, escrevendo algumas coisas a respeito do que tinha acontecido com ele lá. E a leitura está sendo muito boa para mim, e dentro dessa leitura saltou um tema que para mim tem sido de suma importância, e eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Eu creio que todo ser humano que se aproxima de Deus, todo ser humano alemão que se aproxima de Deus, que Deus se revela a ele, eu creio que o primeiro sinal de conversão de um ser humano está ligado à percepção de seu pecado. Nós falamos isso ontem aqui na oficina de ideias. Aliás, eu preciso dizer que eu fiquei muito feliz com o tema, muito feliz com o que aconteceu entre nós, e por outro lado muito frustrado porque nós abrimos para vocês e vocês não vieram. Mas tudo bem, nós vamos abrir de novo, e quem sabe numa próxima vocês vêm. Mas foi muito bom, porque os jovens falaram sobre isso, falaram sobre essa questão, em algum momento da oficina de ideias, é claro, não foi tudo, que o primeiro sinal de conversão, o primeiro sinal de que Deus está se revelando a alguém, é esse alguém perceber quem ele é e o que ele é: pecador. Eu quero pôr um parênteses aqui e começar a falar que só diante dessas poucas palavras que eu falei até agora, você já deve conhecer um monte de gente que está sentada numa igreja, mas que, se isso que eu estou falando é verdade, e eu creio que provavelmente essa pessoa que está sentada na igreja está por algum motivo, mas ainda não aconteceu a conversão. Por quê? Porque se ela não tem a mínima consciência de quem ela é diante de Deus,
Está faltando o critério mais importante da conversão de alguém. O quê? A percepção de quem o ser humano é diante de Deus. E nós vemos dentro do nosso cenário brasileiro e mundial, ajuntamentos que passam horas juntos, mas que não incentiva o homem a ter a percepção de quem ele é. Isso foi o Israel que falou ontem, junto com o Jean Carlos. Eles dois construíram essa ideia de que o que Paulo estava fazendo em Romanos era primeiro falando para o povo a respeito do pecado. E eles começaram a trilhar esse caminho de mensagem. Sabe, as pessoas precisam primeiro saber quem elas são. E a revelação de Deus para alguém, quando Deus se revela a alguém, a revelação de Deus, o Deus da Bíblia, para um ser humano, desemboca, deságua diretamente na percepção do pecado. É por isso que no Salmo de número 51, se você pode pôr para mim, por favor, Dani, Salmo de número 51, Davi tem uma experiência com Deus. Natan vai lá, mete o dedo na cara dele, fala que era ele que estava em adultério, ou seja, Deus se revela para Davi e diz: Davi, eu estou aqui, vi o que você fez, tá bom? Vi qual foi a sua atitude, sei muito bem o que você fez. Só para quem de repente não está familiarizado com a Bíblia, saber o que Davi fez. Davi era o rei de Israel, e ele não vai para a guerra, fica no palácio, vê Batseba lá se banhando, era a mulher de Urias, ele vai lá, toma a mulher, se deita, tem relação com ela, engravida, fica sabendo então que a mulher está grávida. Aí ele manda o marido dela vir da guerra, porque o marido dela era um soldado fiel a ele. Quando o marido vem, ele manda ele ir para a casa de descanso. Tem até uma mensagem que eu já preguei há muitos anos atrás aqui, que tinha como tema, alguém lembra? Como que era? O caráter fantástico de Urias. Era essa mensagem antiga. Por quê? Porque Davi manda ele: vai para a tua casa, você está de férias, fica tranquilo. Aí os soldados vêm do palácio e falam: Davi, o rei, você não mandou Urias para a casa dele? Ele mandou ele para casa porque pensou: o cara está na guerra, vai chegar em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é tomar um banho, comer alguma coisa e se deitar com a mulher, né? Porque homem é assim, né? Não pode ficar 2 dias, né? 3 dias longe da mulher. Ele já vem parecendo Aí ele achou: Davi, Urias é igual todo homem, vai chegar lá e vai, e aí a mulher vai poder dizer que o filho é dele, estou resolvido. A história conta que o homem não foi. É o fantástico caráter de Urias. A história conta que ele não foi. Aí vem avisar ele: Davi, rei Davi, Urias está lá na porta. Aí Davi vai lá e fala para ele: Urias, cara, estava na guerra um montão de tempo, estou te dando férias, cara, vai lá para tua casa, meu. Tua mulher está te esperando. Ele disse: vive o rei, vive o Senhor, que jamais te deixarei. Enquanto a guerra estiver acontecendo, eu vou ficar aqui para te defender, ó rei. Aí ele entra e diz: meu Deus, esse cara não vai se deitar com a mulher. Qual é? Bom, um homem que não quer se deitar com a sua mulher, mesmo estando tempo longe da mulher, é só dar uma bebidinha para ele, que aí ele vai ficar com as testosteronas voando pelo nariz e pelas ventas, né? Chamaram ele, colocaram o banquete, meteram o vinho no cara, amando de Davi. Aí quando ele estava bem louco mesmo, mandaram ele embora, falaram: vai lá para tua casa. Aí diz que ele vai para a porta do reinado, para a porta do palácio. Aí fica lá, e os caras vêm dizer, os soldados vêm: Davi, rei, você não bebedou o cara, não mandou o cara para casa? Mandou. Não vai não, ele está lá agora na porta. Aí o rei vai falar com ele, e chega lá na porta, o rei fala: ô Urias, cara, tomou um vinho, mano, deu uma animada, vai lá. E diz que Urias deve ter feito assim. Coisa de bêbado, né? Salve o rei, vive o rei, e vive também o meu Senhor, que nem bêbado te deixarei. Estou vendo 3, vou no do meio, mas daqui ninguém me tira. Como se não bastasse a tentativa do rei Davi de fazer ele se deitar com a mulher, ele vê que não vai dar certo, porque o cara amava muito ele, mesmo bêbado. É maravilhoso isso, né, irmãos? Ser um cara fiel, pode dar até pinga pro cara, ele vai continuar sendo fiel, mesmo bêbado.
E ele então manda Urias com uma carta para a batalha. E Urias vai com a carta para a batalha, e a carta estava dizendo: põe esse cara na frente de batalha para ele morrer logo. E ele vai do palácio até a batalha sem abrir a carta. Estava com o mandato da sua própria morte nas mãos. Davizinho estava dando mancada, né? E ele vai para a frente de batalha, morre. E Davi então diz: agora beleza, está tudo certo. Agora pode vir o filho, ninguém mais sabe. Urias morreu na guerra, normal, ninguém sabe o que eu fiz. Aí Deus chama Natan e fala tudo para Natan. Natan, vai lá, porque Davi fez isso, e pensa que ninguém viu, e fala para ele que eu vi. Aí Natan vai lá e conta uma história, e aí Davi fica muito bravo com a história, e Natan aponta o dedo na cara dele e diz assim: esse é você. Ele poderia ter morrido também, mas ao invés de matar Natan, matar o profeta, como eles tinham o costume de fazer, ele então se dobra, e quando ele se dobra, passa por um processo, e o Salmo de número 51 é exatamente esse momento. Compadece-te de mim, Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, e inculpável em julgares. Se me julgar está tudo certo. Eis que eu nasci em iniquidade, só até aí, tá? E em pecado me concebeu a minha mãe. Davi compreendeu uma coisa que todo ser humano que encontra Deus precisa compreender: o quê? Que ele é pecador, que ele é pecado, e que ele foi concebido por sua mãe pecadora. O que esse texto nos fala é isso: eu conheço as minhas transgressões, eu sei bem quem eu sou, o meu pecado está sempre diante de mim, eu estou aqui e eu sou problemático, Senhor. E eu não sou problemático aos 30 anos, não. Eu sou problemático porque eu nasci de uma barriga pecadora. Davi compreende isso, não é? Ele percebe isso. E é isso que nós temos que perceber. Nós temos que chegar a essa conclusão, meus irmãos. O que está em nós? O pecado. O pecado está em nós. Não é? Não é a missão do Consolador? Em João capítulo de número 16, que o Senhor diz: olha, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai fazer o quê? Convencer o homem do pecado. Vai convencer o homem do pecado. Então o Espírito Santo está pairando sobre a face da terra, está morando dentro de pessoas. Para qual motivo? Para convencer-nos de quem nós somos, pecadores, e que fomos nascidos no pecado. Um dos atributos do Espírito Santo, o Espírito Santo é consolador, ele convence do juízo, ele convence da justiça. O Espírito Santo é o Paracletos, é aquele que dá as mãos para o homem, consola ele em suas aflições. Mas um dos atributos dele é diretamente convencer o homem do seu mal e de quem ele é, e não só fazer que ele cometeu o pecado hoje porque xingou alguém, que ele cometeu o pecado ontem porque, sei lá, ele fez alguma coisa errada. Não, é convencer o homem de que ele é pecador desde que existe. E que quando a sua consciência se foi formando, ele foi se formando a consciência, e conforme foi se formando, o que exalou dele foi pecado. E não está muito difícil de a gente aprender isso. É só nós olharmos para os nossos filhos que a gente criou desde pequenininho, e que agora tem 10, 12, 13, 15 anos. É só você ver, foi o mesmo processo com você. A princípio não tinha mal em você, mas daqui a pouco você começa a murmurar, resmungar. Daqui a pouco você começa a pensar mal, daqui a pouco você começa, e assim, o ser humano tem o pecado em si. Se você enxerga que o pecado está em você, se você percebe que o Espírito Santo tem feito isso com você, tem te mostrado o teu mal, tem te mostrado o teu pecado, o Natan de Deus tem vindo a você e falado: cara, não está legal, olha a sua situação diante de Deus, não está bacana,
olha como está a sua vida, olha o que você está, olha a forma como você está vivendo, e você está de alguma forma sendo abençoado por essa informação, porque isso é uma bênção. É uma bênção que você perceba o seu pecado. Pior é só os outros perceber quem é você. Ou pior seria se Deus percebesse o teu pecado e não fizesse questão de te avisar, permitir que o teu pecado te levasse à condenação eterna. Mas Deus não está fazendo isso. Deus deixou o seu evangelho, a sua palavra para que nós pudéssemos ministrar uns aos outros. Foi isso que ele disse: exortai-vos uns aos outros, fala uns aos outros. O que? A palavra. E a palavra de Deus vai fazer o que, presbítero Ronaldo? Vai te mostrar, vai me mostrar, vai nos mostrar quanto nós somos pecadores, o quanto existe mal em nós, o quanto nós somos difícil diante de Deus, o quanto o nosso cheiro é ruim. Bom, a partir daqui nós temos que fazer uma pergunta: se o pecado está em nós, aonde e de que forma ele se manifesta? Porque às vezes a gente fala, o pecado está em nós, não é? Você já aceitou, o pecado está em você, mas você já parou para pensar aonde e como o pecado se manifesta? Porque se nós não conseguimos perceber aonde e como o pecado se manifesta, Adonias, nós não vamos conseguir entender as ferramentas do evangelho para lutar contra o pecado. Não é isso que a Bíblia fala para nós? O que nós temos que fazer enquanto filhos? Lutar. Lutar contra quem? Contra o pecado. Paulo falou isso. Olha, existe uma guerra dentro de mim. Está acontecendo uma grande batalha dentro de mim. E não estava só nele, não, está em nós também. Quantos estão aqui essa noite que estão falando assim: Deus, acalenta o meu coração, apacenta a minha alma e tranquiliza, porque se eu chegar em casa da mesma forma como eu saí, hoje o pau vai comer. Percebe? É a guerra. Talvez existam pessoas que estão aqui dizendo: Deus, me ajuda a compreender minha mulher e ajuda ela a me compreender. Ajuda-nos a nos amar, porque já não existe mais amor e eu não sei se consigo mais um dia ao lado dela. Não sei. Não sei se eu consigo voltar para casa com ela, porque o que eu quero mesmo é me separar. Eu não quero mais. Pode ser que existam jovens aqui, namorados, estão lutando contra o pecado, não é? Estão dizendo: Deus, o que eu faço para lutar contra isso? Alguns estão lutando contra os vícios. O que eu faço? Eu não consigo. Então, a palavra de Deus é a ferramenta divina para que nós possamos olhar o nosso pecado e praticar. Por que Jesus fala o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. O que ele está querendo dizer com isso? O texto fala, por quê? Porque a casa construída sobre a rocha, rompem os rios, os mares se levantam, os ventos vêm e a casa fica de pé. Os rios, os mares, os ventos da boca de Jesus não é o problema financeiro que nós estamos vivendo, é o pecado. É o pecado que se levanta para destruir a edificação de fé, que a gente chama de vida. Só que quando nós estamos praticando o evangelho, quando nós estamos praticando a palavra, o que acontece? O vento vem, a luta vem, mas a casa fica de pé. E quando o irmão, a irmã ouve a mensagem e não pratica, o pecado vem e bate na porta, o vento vem, as ondas vêm, e o que acontece com aquela pessoa? É devastada. É exatamente isso que nós falávamos quando nós cuidávamos de dependentes químicos na comunidade. Se você não fizer a lição de casa, você pode ter as melhores das boas intenções, quando vier a vontade, quando vier as lutas, quando o pecado aparecer, dificilmente você segura.
Por quê? Porque a luta contra o pecado, o apóstolo Paulo falava isso, em sua entrelinhas, ele dizia isso, é desigual. A luta é desigual, nós não temos chances sozinhos contra o pecado, meus irmãos. Alguém já te falou isso? Você não tem chance sozinho. Se você quiser lutar contra o teu pecado sozinho, você está ferrado. Ele vai te atropelar. Ele vai te levar no bico, ele vai te levar no lábio doce, ou ele vai vir como um rolo compressor e vai destruir o que você chama de vida, de fé. E porque nós temos visto uma geração, um tempo, uma época em que as pessoas estão na igreja e daqui a pouco não estão mais. Isso já é um erro. Não é porque a pessoa está na igreja, e o Juliano já estava falando aqui na abertura do culto, que ela é cristã, que ela é de Cristo, que ela é filha de Deus. Não é. Ela pode estar na igreja frequentando, mas ainda não pratica o evangelho. E se não pratica o evangelho, não é. Mas a gente acha que é. Aí a gente pensa que aquela pessoa era crente e agora ela não é mais, porque o Satanás veio e enganou ela, levou ela em relacionamentos extraconjugais, em mentira, em vergonha, em avareza, enfim, seja lá qual for o pecado. Então, aonde e como o pecado se manifesta? Faça essa pergunta a você. Para responder essa pergunta, a gente vai precisar perceber que o pecado é uma ofensa. Preste atenção. O que é o pecado para Deus? Você já parou para perguntar o que teu pecado faz em Deus? Bom, o mesmo apóstolo São Paulo, e no mesmo Romanos, que nós estávamos lendo ontem na oficina de ideias, mas agora no capítulo de número 5, ele vai falar sobre o pecado, sobre a ofensa que entrou por um homem, quando ele fala de Adão e Cristo, e a graça e o perdão que então entrou pelo outro. E quando ele anuncia o pecado entrando por Adão, ele chama o pecado de ofensa. Então nós precisamos compreender isso. Quando nós pecamos, quando você peca, quando você erra, quando eu peco diante de Deus, quando eu erro o alvo, porque é isso que quer dizer pecado. Sabe o que é errar o alvo? Errar o alvo é Deus está te mandando caminhar pelo caminho do cristianismo, mas você erra o alvo, você caminha pelo caminho mundano, você caminha pelo caminho dos seus próprios desejos, você caminha pelo caminho do seu próprio deleite. Então você erra o alvo, e quando você erra o alvo, como se chama isso? Você está ofendendo a Deus. Quando nós erramos o alvo, nós estamos ofendendo a Deus. É o que Paulo fala a respeito de Adão, e fala a respeito de toda a geração que depois de Adão nasceu, até ele, e agora ele está dizendo, só que se por um homem entrou a ofensa, por um outro homem também entrou o perdão da ofensa. Sério que vocês não vão glorificar a Deus? Por outro homem entrou o perdão da ofensa. E essa explicação de Paulo é até um pouco confusa. Você tem que ter paciência para ler lá, e eu não vou entrar por ela. Se você quiser na tua casa, você leia, releia, ou então venha no estudo bíblico, a gente até pode dar uma pincelada nisso, mas é o que Paulo está dizendo. Quando o homem peca, ele ofende. O que Adão fez? Ofendeu a Deus. Depois de Adão, o que todo ser humano fez? Ofenderam a Deus. Então eu quero que você tenha consciência de que a sua vida sem a graça de Jesus Cristo ofende literalmente a Deus. E por mais que você seja uma pessoa boa, meu irmão e minha irmã, eu não estou aqui falando de bondade social. Talvez você é uma pessoa honesta, nunca tenha roubado ninguém. Talvez você é uma pessoa trabalhadora, talvez você é uma pessoa super bacana, mas ainda assim você ofende a Deus. Porque talvez você é bacana com as pessoas lá fora, mas dentro de casa você dá problema. Talvez você é bacana com as pessoas dentro da tua casa, mas fora você é uma pessoa que desagrada a Deus. Olha que coisa interessante. Se o pecado é uma ofensa a Deus, nós temos que imediatamente pedir o Espírito Santo para nos dar força para lutar contra isso e vencer isso, porque todo cristão deve desejar não ofender a Deus. Esse é o princípio da fé em Cristo. É isso que Paulo fala lá. Pedro também fala isso. Olha, então se
se Deus perdoa o pecado, então é assim que nós vamos viver? Vamos sair pecando por aí? Porque tem gente que acha que a mensagem do Evangelho da Graça, a mensagem reformada do Evangelho, como chamam por aí, é uma mensagem para que todo mundo faça o que quiser. Isso é a maior mentira do mundo, por quê? Porque quando você ouve a respeito do amor de Deus, aí que te constrange. É aí que você sai dizendo, meu Deus, eu não posso fazer uma coisa dessa. Mas quando a pessoa vive na religiosidade, ele pensa que falar isso, Deus está te perdoando, ele diz assim, você acha que é fácil assim? Perdão, ó, quem se arrepende não comete o mesmo erro, hein? Você já ouviu essa frase, né? Quem se arrepende não comete o mesmo erro. Se cometeu o mesmo erro é porque só teve remorso. Bom, onde o pecado se manifesta? Olha o que Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21 fala. Presta atenção, olha lá. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Até aí? Ok, olha o que Jesus vai falar. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, você tem certeza que você quer ouvir isso aqui? Você não quer correr não? A porta está grandona, dá tempo de sair. Todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raca ou louco, né? Será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Irmão, esse negócio aqui é uma coisa muito séria. Eu reli, eu quero sintetizar do meu jeito, assim, popularzão mesmo, que eu às vezes falo que eu sou maloqueiro. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: a tua língua tem um poder que você não tem noção. A tua língua é capaz de matar alguém. Literalmente. A minha língua é capaz de matar alguém. Só que a gente não dá a mínima para isso. A gente é tão encolerizado com tudo que acontece na nossa vida, que quando alguém fala alguma coisa a nosso respeito, nós já manda logo fogo e não quer saber o que está acontecendo do outro lado. Eu acho que muito mais do que se encolerizar, nós deveríamos tomar cuidado com as nossas palavras dentro de uma esfera cristã, porque as nossas palavras podem atingir o coração de alguém. Olha, a grande maioria dos problemas dentro de igreja do século 21 está ligado a... Eu às vezes fico tão cansado desse negócio de quem falou, que o outro falou, que você não entendeu, o outro falou, que deixou de falar, e o outro falou, mas tal pessoa está falando. Irmão, você já viu que esse negócio é uma doença desgraçada? A pessoa traz um monte de coisa que não sei quem falou de não sei quem, que não sei quem falou de não sei quem. Irmão, tem famílias que é só a graça de Deus, é uma guerra. Ao mesmo tempo que se amam, se odeiam, porque um falando do outro, e quando começa, um que falou, que deixou de falar, que falou daqui, que falou para lá, que falou para colar. Igreja então, irmão, nós já passamos cada época aqui, que eu confesso aos irmãos, tá? Como pastor dessa igreja, que por muitas vezes eu fechei a porta dessa igreja e falei assim: amanhã eu não volto, eu vou pegar minhas coisas e vou embora, agora, eu não volto. Eu entrar dentro do carro com a minha esposa e falar assim: eu nunca tinha sentido isso na minha vida, mas hoje eu estou com vontade de ir para casa, fazer minhas malas e ir embora. Ir embora, nunca mais. Porque era uma pressão do que a língua é capaz de fazer com a vida de alguém. Então, em primeiro lugar, aonde o pecado se manifesta? Nas palavras. O teu pecado, o meu pecado se manifesta onde? Nas palavras. Presta atenção no mesmo capítulo de número 5, versículo de número 27. Olha o Senhor no Sermão do Monte ensinando para nós aonde o pecado se manifesta. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Agora você tem certeza ou vai correr? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu com ela adultério.
Você percebe porque é mais fácil gritar? O que você veio buscar, hoje você vai levar. Fiquem tranquilos, Deus está aqui. Percebe, pastor Gabriel, como é mais fácil? É mais fácil gritar isso. Por quê? Porque é mais aconchegante para o coração do homem. Agora, falar do Sermão do Monte, percebe que tipo de coragem o Senhor teve que falar? Ó, o seguinte, além de estar sondando a língua de vocês, estou também sondando o que acontece no seu coração, no seu íntimo. E estou dizendo para vocês que se intentou a mulher do teu irmão, ou o homem da tua irmã, se você intentou, se você dentro de você, se eu dentro de mim, me relacionei sexualmente com a mulher do meu irmão, eu estou em adultério. Eu pergunto nessa nossa geração, nesse apelo sexual que a gente vive, nessa nossa televisão, com essa nossa internet, eu pergunto aos irmãos que tamanho de enrosco que nosso país está vivendo. E que tamanho de enrosco que nosso Brasil está vivendo. Pior, que tamanho de enrosco a nossa igreja está vivendo. Então o pecado se manifesta na palavra, o pecado se manifesta na consciência, no íntimo. Último, Mateus, no mesmo capítulo de número 5, versículo de número 38. Olha lá, 10 versículos para frente. 38, presta atenção. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Ou seja, alguém te bateu, bate também. Alguém te roubou, rouba também. Alguém matou, mate também. Não você que morreu, né? Alguém da sua família. Porque se te matarem, não tem como você matar, a não ser que você voltar à noite para puxar o pé do irmão lá. Aleluia. Olha lá. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Passa. E ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Só mais um. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Então, o Sermão do Monte está nos informando aonde o pecado se manifesta. Na nossa palavra, presbítero Marcelo. Nas nossas ações, Ju. E na nossa consciência, Belinha. São as 3 esferas que o pecado se manifesta. Preste atenção. Em nome de Jesus. Se você quer sondar o pecado para saber aonde é que você vai pegar ele com a mensagem da graça, você precisa conhecer o seu íntimo, você precisa conhecer as suas palavras e você precisa conhecer as suas ações. Porque o pecado está se manifestando nessas 3 esferas. Agora você imagina uma igreja que está caminhando sobre a face da terra e que não está se percebendo. Está falando de coisas, falando de materialidade, mas não está percebendo que a sua ação tem sido uma ofensa a Deus. Então eu quero, em nome de Jesus, te trazer essa consciência. Olhe para as tuas ações e veja se as suas ações não ofendem a Deus. E veja se os seus pensamentos, se as suas intenções não têm ofendido a Deus. E por fim, vejam se o que você tem falado para os outros e a forma como você tem se relacionado com a sua palavra com os outros não tem ofendido a Deus. Se o pecado se manifesta nessas 3 esferas na vida do ser humano, ele na verdade se manifesta em tudo que somos, não é? O que você é? Se não alguém que se manifesta agindo, pensando e falando. O que mais você faz? Que outra esfera de vida existe em você? Nenhuma. A sua vida se resume nisso, em pensar, em agir e falar. São 3 esferas que estão dentro da nossa história e estão invisíveis para a grande maioria das pessoas. Você já parou para pensar que você é isso no seu dia a dia o tempo todo? Tem pessoas que falam menos, mas a cabeça funde. Eu falo isso para minha sogra às vezes. Meu Deus do céu. Dona Lúcia, para de pensar, fala alguma coisa, em nome de Jesus.
que ela às vezes nós viajamos para São Paulo, aí fala assim, eu brinco com ela, falo, Lúcia, para de falar, meu, você enche o saco. Porque para ela falar uma palavra, outro dia até falei para ela, fala alguma coisa, para de pensar, você vai travar. Já tem outras pessoas que é diferente, que nem eu sou falante. Eu quero saber, eu quero falar. Eu sou uma tagarela. Já tem outras pessoas que nem pensam e nem falam, é um energúmeno, só age. É um ser sem mente e sem boca, mas quando ele faz alguma coisa é só fedor, não tem nada que age. Então você já parou para pensar que sua vida se resume nisso? Você já tinha visto isso, irmão? Sua vida se resume em pensar pra caramba, falar pra caramba e agir pra caramba. E sabe onde o pecado se manifesta? Em tudo que você é. O pecado se manifesta nessas 3 esferas abundantemente. Bom, entendemos que o pecado se manifesta em nós. Agora a gente precisa fazer uma nova pergunta. Se ele se manifesta em nós, quem somos nós? Quem é você? Você é, segundo a ciência e segundo o dicionário, um indivíduo, né, Ju? Você é um indivíduo que nasce em algum lugar, que cresce em algum lugar, que aprende em algum lugar e que põe em prática a vida em algum lugar. No nosso caso, muitos de vocês nasceram onde? Aqui em Bragança Paulista. Alguns nasceram fora, outros estão aqui há muitos anos, nasceram em algum lugar e vieram aprender em outro. Alguns nasceram e aprenderam no mesmo lugar. Alguns nasceram, aprenderam e estão agindo em outros lugares. Bom, eu quero apresentar a vocês algo que o Tim Keller me apresentou, não com todo esse contexto. Eu não estou sendo um papagaio de pirata aqui não, tá, irmão? Foi só um tema que ele apresentou e que abriu toda essa consciência que eu estou pregando para os irmãos hoje. Eu quero apresentar a vocês o que nós chamamos de cultura. Quem nós somos? Nós somos indivíduos que nascemos num lugar, crescemos num lugar, aprendemos em um lugar e agimos em um determinado lugar. E esse processo se chama cultura, ok? Esse processo se chama cultura. O que é cultura? É instrução, é saber. Cultura é o conjunto de ações que definem um padrão de vida. Isso é cultura. Então, eu quero chamar a tua atenção sobre a sua cultura. Olha para você. Veja se você não tem um jeitinho certinho de misturar o arroz com o feijão, do jeitinho que você mistura todo dia. Você já viu quando nós estávamos na clínica, a gente falava isso, feijão ou arroz? Irmão, eu nunca entendi a história do arroz e feijão. Só que eu sei que eu gosto do feijão por cima. Não dá para entender. Qual é a diferença se vai misturar? Alguém sabe me explicar? Alguém sabe? Tem algum cozinheiro aqui que pode dizer se tem alguma coisa, o feijão por cima ou por baixo? Porque na real, não, quero meu. Tem pessoa que troca de prato na empresa. Eu já vi, eu fui de chão de fábrica. Pessoal, por favor, troca o meu prato. Eu falei para você, meu feijão é por cima. Aí eu fiquei olhando. O cara vai com o feijão por cima, quando chega na mesa ele joga farinha e embola tudo. Eu acho que ele tem paixão pelo feijãozinho, fica em cima, meu amado. Põe esse arroz desgraçado aí embaixo, esse cara, sabe? Esse tipo de coisa. Deve ser paixão platônica por feijão. Já tem alguém que quer esconder o tal do feijão. Fica aí por baixo, deixa o arroz por cima. Você já percebeu isso? Tem gente que come idêntico, irmão. É como se banhar. Você já percebeu que você tem o mesmo jeito de se banhar? Você começa por um lugar e termina em algum outro lugar. Já percebeu? Já percebeu que você se enxuga do mesmo jeito, igualzinho, toda vez? Enxuga igual. É por isso que a toalha está sempre suja de um lado.
É verdade? Não é? Dormir então, fala a verdade. Tem uns que tem que dormir que nem eu, com 2 travesseiros duros. A pastora, se der uma fronha para ela, ela fala que é travesseiro. Eu falo, meu Deus, eu durmo, parece que eu estou assim. Quando eu pego o travesseiro dela, eu falo, meu, como é que você consegue? Eu vou para a Amazônia, irmão, eu levo meus travesseiros, vocês sabem disso? Vou contar um segredo para vocês. Eu levo meus travesseiros, porque eu já fui para lá sem meu travesseiro. Irmão. Então, você já percebeu que é assim, que nós somos assim? Sabe como se chama isso? Cultura. Se chama cultura. É por isso que quando eu aconselho casais que vão se casar, como o Rodrigo e a Mel, eu digo assim, olha, pelo amor de Deus, abandonem as suas armas lá atrás, porque se vier para o casamento com as armas, vai morrer. Alguém vai morrer nessa história. Alguém vai morrer. Eu descrevo o casamento como a junção de 2 etnias de índios bem bravos. Então vem o cara lá da tribo que larga tudo pelo meio do caminho, e vem a mulher da tribo que tudo está no bendito lugar. Irmão, é só chute meu. Esses dias eu tomei um chute no tênis. Olha essa porcaria aqui. Tá bom, vou pegar. Para nós não tem problema esquecer toalha molhada na cama, tem? Nós dormimos num fresquinho. Irmão, eu esquecer toalha molhada na cama, para mim é uma beleza, porque quando eu chego lá, está molhada, é fresquinho, eu vou que vou. Mas a cama dela molhada, meu amigo, nossa. Fala a verdade. Sabe como chama isso? Cultura. Se você não abandona a sua cultura para se casar com alguém, esquece, irmão. Você não vai conseguir. Irmão, eu já entrei nos lares que está assim, ó, o irmão na cozinha com arco e flecha, e a irmã no quarto com arco e flecha, e eu na sala falando, peraí, calma, vocês se amam, se lembram, ama nada, ela quer me tirar minha cultura, e a outra lado, não, ela quer tirar a minha, eu não abro mão, e o pau tora meses, anos. Eu acho que a única coisa que consegue fazer esses índios brabos abaixar as armas é o sexo, mas também é só por alguns minutos, quando acabou já sai logo metendo pau. É verdade. Sabe como se chama isso? Cultura. Bom, se nós somos cultura, se o que a gente faz, se a forma de a gente agir, se a forma de a gente pensar, irmão, você já parou para pensar que a tua cultura influencia você em todas as esferas? Você já parou para pensar isso? Você não come só do jeito que você come. Você não toma banho só do jeito que você toma. Você pensa do jeito que você pensa, que você aprendeu. Você fala do jeito que aprendeu. Sabia? Outro dia eu estava conversando com o Jean sobre cultura, porque eu vim de São Paulo, e é uma cidade tão próxima de Bragança, mas culturalmente muito longe. Muito longe. Eu quando cheguei em Bragança, eu fui numa cantina aqui em cima na Norte Sul, estava escrito assim, fechado por motivo de descanso. Não, eu tirei foto e mandei para os meus amigos lá em São Paulo. Moro numa cidade onde alguém descansa. O cara teve a moral de pôr lá, fechado por motivo de descanso. Tipo assim, estou falando, estou descansando mesmo. Esse aí. Irmão, se um restaurante põe uma placa dessa, tipo na Avenida Paulista, o cara quebra. Porque todo mundo fala que vagabundo é esse aí. Vai descansar lá na caixa prego, nesse restaurante nós não vamos mais, porque é uma cidade agitada. E o trânsito, irmão? Meu Deus do céu, às vezes eu converso com umas pessoas, eu já estou aqui 11 anos, eu já me considero um 80% bragantino, mas às vezes eu estou aqui 11 anos, nós vamos para São Paulo, a irmã estaciona o carro e fala assim, pastor, pede para alguém dirigir. Eu falo, por quê? Eu não dirigi em São Paulo. Eu digo, meu Deus do céu, o que é? A rua é diferente, o farol é ao contrário, como que é isso? Não, é porque eu não sei como é, o que tem. Então é uma cidade próxima, a 1 hora de São Paulo, mas ao mesmo tempo muito distante, em vários aspectos. E outro dia eu estava conversando com o Jean sobre isso, que nós fomos num banco, algum tempo atrás, e fomos num banco e quando nós começamos a conversar, a gente percebeu que o atendimento foi, aí o Jean me falou uma coisa que eu nunca tinha notado. Ele falou, pastor, presta atenção,
Nós moramos numa cidade interiorana. Então tem gente que está na cidade, mas a sua cultura é do sítio, é da rua de terra, é do resolve as coisas, aquele jeitão que a gente vê, né? Um dia nós fomos jogar bola com os meninos da clínica, lembra disso, Ju? Fomos jogar bola com os meninos da clínica na Toyomatic, e os irmãos falam, os meninos da Toyo falam assim, ó, vai vir um cara jogar, vocês não ligam para ele, tá? Só que pelo amor de Deus, não faz gracinha com ele, porque o cara é bruto. Aí ficamos, né, assustados. Daqui a pouco chega um cara de quase 2 metros de tamanho. Irmão, nem tinha começado o jogo. Quando ele tirou a camiseta, o Marcelo tinha uma crosta de suor. Eu falei, eu não chego nem perto desse cara. Pior é marcar ele, que encostava, melecava a mão de ser passado. Eu falava, meu Deus. E nós tínhamos o Renatinho na clínica, que era muito bom de bola. O Renatinho deu uma pedalada para cá, na segunda, Cezinha. O cara deu uma levantada no Renato assim, mandou ele no alambrado, que o Renato levantou, quando ele viu o tamanho, falou, nem na mão não vai dar para sair com esse cara. Mas sabe um cara rígido? E o Jean falou isso para mim, falou, sabe pastor, às vezes a gente está aqui na cidade, a pessoa está atrás do balcão do banco, parece que ela está dentro de uma esfera da cidade, mas não está. Ela ainda está achando que aquele chão da cidade ali é o barro se resolve do jeito que se resolvia lá. É por isso que ela está tratando. E eu falei, você veja como que é a cultura. Você vê na Amazônia, irmão, olha o que aconteceu. Nós estamos dentro da sala da cozinha da Dona Maria. Quando você for à Amazônia, você tem que entender o seguinte, faça tudo menos olhar para o teto. Porque o teto é feito de palha. O Valdir caiu nesse erro, contou 44 caranguejeiras no teto. Isso a 1,5 metro da nossa cabeça. Então tem que ficar ali dentro, mas não pode olhar para o teto, porque se olhar vai correr. Aí nós estamos todos sentados no meio, o teto entupido de aranhas, as armadeiras armando, desarmando. Irmão, chegou uma hora que a gente fala, arma aí, vai, beleza, fica tranquilo. Desce aí, dá um rolê, fica aí, nós ali no meio, tal, tudo bem. Daqui a pouco, a pastora está sentada assim, as madeiras secam das casas, né, de palafita. Então eles põem as madeiras tudo juntinho, mas conforme vai secando, o que acontece, Ju? Abre, fica aquele vão. E do vão emana baratas. E a gente não tem cadeira para sentar. Então se quiser sentar, é no vão. E a gente fica ali. Então vira e mexe, nós estamos sentados, daqui a pouco Só que uma saiu do vão, e a pastora está aqui, as meninas estão aqui no fogão, ela pá na parede. Quando ela pá na parede, aí diz, ai, a barata. A Bena fez o seguinte, olha o que ela fez. Deixa que eu defendo minha pastora. Abriu a gaveta, catou uma faca, que nós ia comer com a faca. Correu e pá! Espetou a barata. Foi lá fora, com o garfo que ela estava mexendo no arroz. Pá, raspou. A barata! A barata. Irmão, está vendo esse copo? Esse copo perdia em tamanho para a barata. Era um Tyrannosaurus Rex. Ela matou com a. E sabe o que ela fez? Ela estava com o pano de prata aqui, ela fez assim, ó. Abriu a gaveta, jogou lá dentro, no meio de um monte de outras facas. Falou, quem vai comer a barata? E o pior é que depois que serviu a janta, abriu a gaveta, pegou aquele monte e falou assim, quem é que está comendo a barata, hein? E nós tivemos que comer. Comemos. Sabe o que é isso? Cultura. Mata a barata com a faca que vai comer. Isso se chama cultura. E sabe onde o pecado se manifesta? Na cultura. Porque a cultura é quem nós somos,
a cultura é o que a gente fala. Vocês conhecem a história do Carlinhos? Primeira vez que eu vim para Bragança Paulista, aluguei o salão da Pires Pimentel. Tinha um pilar no meio do salão. Aí eu falei, acho que dá para contratar um engenheiro, né, Gui? Tirar o pilar, pôr um negócio de ferro e tal. Aí me indicaram um engenheiro. Aí ele foi lá, eu falei, cara, eu estou querendo tirar esse pilar aqui, o que você acha? Ele falou, acho que dá. Aí ele conversa vai, conversa vem, eu, a pastora, o Rafael, a Bianca que estava aqui comigo. Aí ele falou assim, eu vou pensar com o Carlinhos. Aí eu olhei para ele e disse, quem é o Carlinhos? A Deise falou assim, cala a boca, o seu estúpido. É carinho que ele falou. Aí eu, você vai pensar com carinho? Ele é com carinho. Irmão, eu passei uma vergonha. Eu perguntei para o cara quem era o Carlinhos. Eu falei, quem é o Carlinhos? É teu sócio? É verdade, quem está aqui sabe comigo, a pastora sabe que é verdade isso. Aí a Deise me puxou para um lado e falei, carinho, seu tonto. Você imagina? Depois que eu fui ver que nós aqui falávamos bem americanizados. Inclusive tem alguns que tem que pôr tradutor. Que não dá para saber o que é. Eu ficava falando, legal, pá, o cara, bababá, eu, isso, legal. Nem sabia se o que estava falando. Agora eu já entendo. Mas o que é isso? É cultura, irmão. É como se fala, é como se age, é como se pensa. Sabia disso? Outro dia, quando eu cheguei aqui em Bragança, estava na roda de uns amigos aqui, bragantinos, que Deus me deu uns amigos. Aí o cara falou assim, meu genro é usuário de droga, entrou na minha casa, roubou. Eu falei, mentira. Ele olhou para mim e disse assim, você está me chamando de mentiroso? Não, é porque nós paulistas falamos assim, o cara está falando coisa absurda, a gente, mentira. Mentira. Teve a moral, ele falou, não, você está mentindo. O cara ficou bravo. Pastor, você está me chamando de mentiroso? Eu falei, não, calma, é só forma de falar. O que chama isso? Cultura. E aonde o pecado está se manifestando? Presta atenção. Sertanejo, música. Presta atenção. Sertanejo de 30 anos atrás, falava do quê? Porteira que abriu, o luar. Não era? Não era verdade? Dá até gosto de ouvir, não dá, irmão? Fala a verdade. O menino dá o rancho fundo, né? Até gosto de ouvir umas letras bonitas de uns caras que estavam no meio da roça, trabalhando. Os caras não estavam lá, não é? Estavam trabalhando, aí no meio do trabalho via o luar, não é? Falava um pouco de amor, né? Um pouco do campo. Tão bonito ver uma moda de viola, né? Bonita. O Val faz isso, né, Val? Tão bonito ver. E o sertanejo hoje? O que está acontecendo? Eu vou beber até cair. Fala logo que você está me traindo. Vai morar num motel. Percebe aonde está se manifestando o pecado? Na cultura. E o funk? O funk nasceu no Rio de Janeiro, que era para gritar a desigualdade social. O funk nasceu para gritar a desigualdade social. O funk é como o rap, é derivado do rap. Ou um derivado do outro, não sei, o rap derivado do funk, o funk do rap. Mas é para falar da desigualdade social. E o funk serve para quê hoje? Pura prostituição, irmãos. Eu fui quinta-feira para São Paulo, um cara parou com um Renegade do nosso lado do carro. Ele colocou uma música que eu virei abajur, minha esposa virou abajur, os irmãos que estavam dentro do carro virou tudo abajur, que não dava para ouvir. Era um filme pornográfico em forma de letras. É uma coisa tão nojenta, tão nojenta. Tem algum funkeiro lá perto da tua casa, com carro, que fica de domingo ouvindo essas músicas? Você já ouviu, irmão, aonde o pecado está se manifestando? Na cultura. Olha a moda. Particularmente eu acho que a moda é a grande tacada de Satanás do final do século XX para o século XXI. Sabe por quê? Quando eu era criança, mais jovem, as mulheres andavam na rua, as meninas, a gente falava assim, aquela é feia.
aquela é bonita. Vocês sabem do que eu estou falando, né, irmão? Não estou sendo arrogante. E as meninas falavam a mesma coisa, aquele é feio, aquele é bonito. Hoje em dia, os homens estão olhando, não tem mais mulher feia e nem homem feio. Por quê? Porque a moda está fazendo o trabalho. O trabalho de quê? De sensualizar quem veste ela. Então hoje não importa mais se a pessoa é bonita ou feia de rosto. O que importa é que ela tem um corpo, porque eu estou vendo o corpo dela, porque a roupa dela está me mostrando o corpo dela. Então aonde o pecado está se manifestando, irmãos? Na cultura. Está se manifestando no nosso agir, no nosso falar. Olha a economia, o capitalismo. O que emana do capitalismo? O que emana da nossa economia? A avareza, cada dia você quer mais. Para te ensinar os dízimos e as ofertas é uma luta, porque você não consegue. Não consegue. Por quê? Porque você quer mais. O que você tem não te vale. O que você tem não presta. Você precisa de mais. Da onde veio isso? O egoísmo, a maldade. Olha da sociabilidade. O modo de se viver em sociedade. Irmão, quantas pessoas grossas, quantas pessoas rudes, quantas pessoas ignorantes. Irmão, a gente fala aqui, pecado, parece que para a igreja pecado é só sexo. E ontem nós falamos isso na oficina de ideias. Paulo estava falando, aqueles que têm vergonha. Eu tenho gritado para alguns irmãos aqui em conversas pessoais, irmão, eu nunca vi gente para ter vergonha como irmãos bragantinos. Eu não sei o que acontece aqui em Bragança Paulista, eu acho que existe uma raiz de vergonha, porque é uma coisa que passa além do limite. A gente grita aqui no púlpito, irmão, vai ter uma festa, por favor, você pode ir. A pessoa não vai. Aí você vai perguntar, irmão, por que você não foi? Ele vai dizer, estava com vergonha. É uma vergonha além do limite. Eu não estou falando mal dos bragantinos, hoje eu sou bragantino, eu só estou falando que tem uma vergonha que paira no nosso meio, que eu acho que já é pecado. Porque, irmão, não pode ser assim, não pode ter tanta vergonha desse jeito. Vergonha de pedir ajuda, ver o negócio pegando fogo, a família destruindo, o filho rebentado, não tem coragem de dizer, pastor, me ajuda. De ligar para dizer, pastor, ajuda. Pessoas violentas, pessoas omissas, não é? Não é o que está acontecendo no nosso país? A omissão que a gente vive. Não importa que o cara é mau, não está trabalhando, beleza, está tudo bem, não tem problema. Não é? É como a pessoa que está na igreja, e seu filho está bem, sua filha está bem? Está trabalhando, como se estar trabalhando é o bem dela. Então aonde o pecado está se manifestando, meus irmãos? O pecado está se manifestando na nossa cultura. Foi isso que Tim Keller falou. Está se manifestando em quem nós somos. Está ebulindo, está estourando nas nossas personalidades. É por isso que o processo de conversão é de fato uma metamorfose, porque está comprovado cientificamente que a metamorfose da lagarta para a borboleta dói, não dói, João? Está comprovado isso. Se você estudar ciências, vão te dizer, já está provado, esse processo dói. Por quê? Entra a lagarta e sai borboleta. Então, meus amados irmãos, eu tenho uma frase dessa minha leitura, eu estou começando agora, mas ele disse o seguinte, eu até comentei com o Ju esses dias, que o Ju também está lendo, ele fala assim, se você foi enviado a uma cultura para pregar o evangelho, e você se adaptar 100% a essa cultura, Deus vai precisar mandar outro, porque você não cumpriu o que você veio fazer. Entre outras palavras, o que Tim Keller está afirmando é o seguinte, se você veio para pregar o evangelho, você veio para pregar a cultura do reino. E sabe o que a cultura do reino vai fazer com a nossa cultura? Vai estilhaçar. É por isso que tem tanta gente resistindo ao evangelho. É por isso que tem tanta gente resistindo à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, eu li o texto e vou acabar com esse texto. Presta atenção. O que amar a Deus sobre todas as coisas vai fazer com que você chama de cultura, com que você chama de vida.
Se você hoje sair daqui dizendo assim, eu vou cumprir a palavra de Deus, eu vou amar a Deus acima de tudo e de todos, o que vai acontecer com o que você chama de vida? Vou piorar. Se você sair daqui hoje dizendo, além de amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar o meu próximo como eu amo eu mesmo, o que vai acontecer com isso que você chama de vida? Você vai ser enfiado num processo de metamorfose. Vai doer. Mas vai doer tanto. Você vai ter que abrir mão de quem você é. Você vai ter que deixar de pensar do jeito que você pensa. E não vai adiantar você dizer assim, eu sou assim mesmo, como o Ju fala aqui, Gabriela. Nasci assim, cresci assim, aprendi assim e vou morrer assim. Se esse é o teu conceito, o evangelho do reino, a cultura do reino não serve para você. A cultura do reino de Deus veio para nos levar a um processo de metamorfose. Esses dias uma pessoa me falou uma coisa que me emocionou e eu não me sinto por isso. Eu já estou terminando, já terminei, aliás. Ele disse assim, pastor, não é porque o senhor é pastor e não é porque eu gosto muito do Luca como teu filho, como menino. Mas eu quero te dizer uma coisa. O pouco que eu consigo ver da tua relação com o Luca, quando eu falo para minha esposa que eu quero ter um filho, e quando eu oro a Deus dizendo, Senhor, eu quero um filho, eu falo para Deus, Senhor, eu quero ser um pai igual o pastor é para o Luca. Eu fiquei emocionado com isso. Sabe por quê? Porque eu não tive pai. Eu não tive. E se eu fosse fazer com o Luca a mesma coisa que fizeram comigo, hoje o Luca estaria sozinho. Mas eu me lembro quando o Luca estava na barriga da pastora, que eu dobrava o meu joelho e falava, Senhor, me ensina. Me ensina a ser pai. Derrama a tua cultura em mim. Irmão, nossos pais que não tinham o evangelho nos ensinou a ser esposo, esposa. É por isso que está dando problema. A gente precisa querer a cultura do reino para ser esposo. Quer ser um bom esposo? Peça a Deus, Deus, derrama a tua cultura em mim. Porque o conceito de esposo de Deus é que morre pela sua esposa. E o conceito de esposa de Deus é que é submissa e ama o seu marido. Percebe? Tudo estaria magnífico na sua vida, se na tua vida a cultura vigente fosse a cultura do reino. O problema é que na tua vida, a cultura vigente não é a do reino, é a tua. E é na tua cultura que se manifesta o pecado. E é você que está fazendo, sabe que processo agora? Você está pegando a sua cultura que manifesta o pecado do teu passado e está levando ela adiante, porque a tua filha, o teu filho já nasceu, já cresceu, e você transferiu o quê? Você transferiu a mesma cultura pecaminosa, você está fazendo a mesma coisa. Você está ensinando a mesma coisa, você está fazendo o mesmo, é o que os homens que trabalhavam nos anos 80 em batalha espiritual, como chamava isso? Maldição hereditária, falava assim, você está levando a maldição para frente. A ponte da maldição da tua cultura é você, e só você pode dizer o seguinte, chega, eu não vou passar adiante. Em mim vai acabar essa cultura. E agora, Senhor, derrama a sua palavra, derrama o teu espírito, derrama a sua graça, derrama o seu mover, derrama o seu entendimento, derrama sobre mim a tua cultura, que começa com ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como você ama você. Se você for capaz de fazer essas duas coisas, a sua cultura vai sucumbir e a cultura do reino vai emergir de dentro de você, e você então vai ser um representante do reino de Deus. Eu termino essa mensagem dizendo algo a vocês. Pensem sobre isso.
Em nome de Jesus, pensem naquilo que vocês chamam de você. Isso sou eu. Veja se não é aí que o pecado está se manifestando e você está ofendendo a Deus e ofendendo o seu próximo e ofendendo quem veio depois de você. Veja se não é por isso. Veja se não é por isso que você tem sofrido tanto. Veja se não é por isso que seu casamento não vai. Veja se não é por isso que seus empregos não vão. Veja se não é por isso que você não para a igreja. Veja se não é por isso que aqui está tendo um mover de Deus glorioso, mas você já está pensando em procurar outro lugar. Veja se não é por isso que você briga tanto. Veja se não é por isso que você vive desse jeito, porque em você está se manifestando o pecado. Você precisa pedir para Deus estabelecer sobre a sua vida a cultura do reino de Deus. Qual é a cultura do reino de Deus? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como você ama você. Irmão, se você for capaz de dar 50% do que você dá a você para alguém, você já vai conhecer diferenças em sua vida. Irmão, se você for capaz de pôr Deus na frente de tudo na sua história, você vai saber o que é cultura do reino. Se coloque de pé em nome de Jesus.